Então, ouvinte, prosseguindo, né, que as condições precárias aqui, o vídeo foi cortado, mas foi cortado num momento até legal. Então, eu estou lendo um documento que eu peguei, se não me engano, no site do Vaticano, vou só repetir o nome aqui. Discurso do Papa João Paulo II aos bispos da Conferência dos Bispos do Brasil Regional Nordeste 3, em visita ad limina apostolorum, sexta-feira, 29 de setembro de 1995. E aí, na página 4, ele diz o seguinte: como compreenderão, o respeito pelas diversas culturas e a correspondente inculturação evangélica aborda questões que merecem um destaque à parte. Não é possível, contudo, descurar, desprezar aqui a consideração da cultura afro-brasileira no quadro mais amplo da evangelização ad gentes, aos gentios, aos pagãos, né? E que hoje é bem presente na reflexão teológica e pastoral de vossas igrejas particulares em terras do Brasil. Trata-se da delicada questão da aculturação, de modo especial dos ritos litúrgicos, ao vocabulário, às expressões musicais e corporais típicas da cultura afro-brasileira. Lembrando aquilo que eu falei do que é acessório, né? Sobre este tema tão complexo, gostaria de tecer algumas considerações. Primeiramente, convém perguntar-se acerca da conveniência de dar ao culto litúrgico uma feição afro-brasileira, como tenho constatado em algumas circunstâncias onde o elemento negro é bastante acentuado. Todos sabemos, é interessante o Papa João Paulo II falar isso aqui, ó, porque é uma coisa que eu acho que os próprios brasileiros tinham que ter noção. Mas nem os movimentos negros ou movimentos blacks têm essa noção, nem o restante da população tem, né? Nem os inimigos desses movimentos têm. É uma coisa que parece que escapa, né? Eu acho que agora tá. Sempre teve algumas pessoas que tiveram um pouco esse toque, mas sempre foi uma minoria. Se Deus quiser, agora vai crescer essa noção aqui. Ó. Todos sabemos que a interação dos costumes e tradições dos brancos com a maneira de ser dos escravos negros vindos da África trouxe ao vocabulário, à sintaxe e à prosódia da língua portuguesa falada no Brasil uma feição própria. A presença de elementos negros na arte sacra barroca do período colonial, que deixou tão belos monumentos da arquitetura e escultura religiosa, na música sacra e profana e nos festejos da religiosidade popular, marcou de modo inconfundível as expressões culturais mais autênticas desta sociedade multirracial que é o Brasil. Nesta mesma história já se mostram presentes formas válidas de inculturação que, sem trair a verdade da fé e da revelação cristãs, souberam incorporar a estes legítimos valores e expressões da cultura popular que, dessa forma, eram evangelizados. Ou seja, para que fazer uma missa afro-brasileira se a missa no Brasil sempre foi afro-brasileira, de certa forma? Ou seja, o Brasil é uma sociedade misturada desde sempre, cara. E tanto o nosso folclore, as nossas manifestações populares, a nossa cultura, a nossa arte, sempre foram essa mistura e sempre tiveram dentro essa inspiração católica, quanto o nosso ser católico sempre teve como pano de fundo a nossa história, a nossa constituição própria, a nossa cultura, que é uma cultura mestiça, não só de brancos e africanos, mas também de indígenas, né? Salta, porém, à vista de que se estaria distanciando da finalidade específica da evangelização acentuar um destes elementos formadores da cultura brasileira, o africano, né? Isolá-lo deste processo interativo tão enriquecedor, né, mais ou menos o que eu discuti naqueles vídeos sobre o movimento Black, né? A presença negra no Brasil trouxe tanta coisa massa, aí essa galera quer isolar o negro dentro de um gueto que fala inglês, enfim. Isolá-lo deste processo interativo tão enriquecedor, de modo quase a se tornar necessária a criação de um
para as pessoas de raça negra. E o Papa nem entra, nem aprofunda muito nisso aqui, né? Mas no Brasil é muito complicado você dizer quem é que é de raça negra e quem que não é, cara. Tipo, tu tem um fenótipo ali, tem uma pessoa que parece mais negra, tem uma mais africana, tem uma pessoa que parece mais europeia, tem uma pessoa que parece mais indígena, mas todo mundo é misturado. Então vai ter um contingente muito grande de pessoas, eu, por exemplo, que você não vai conseguir meter em um desses grupos, né? E mesmo as pessoas que você está colocando nesse grupo, você está empobrecendo a sociedade brasileira, porque fez parte sempre da sociedade brasileira que você é de um grupo, mas você pode dialogar com os outros a nível de casamento, a nível de fazer parte do mesmo time, da mesma sociedade e tal. Não tem esse apartheid no Brasil, né? Você vai criar um problema desnecessário. Para quê? Aí isso em termos de fé ainda, para que isso? Mais ainda, quando se pretende dar a um tal rito litúrgico uma apresentação externa e uma estruturação, tanto nas vestes como na linguagem, no canto, nas cerimônias e objetos litúrgicos, que acabam por assumir elementos provindos dos assim chamados cultos afro-brasileiros, aí o velho problema. Sem a rigorosa aplicação de um discernimento sério e profundo acerca da sua compatibilidade com a verdade com V maiúsculo revelada por Jesus Cristo. É problema. Aqui você já está mexendo com coisas que não são acessórias. Como eu falei, as coisas acessórias elas são importantes, mas aqui é uma coisa que ela nem sequer é acessória, cara. Você está mexendo no helicóptero, você está mexendo no ser humano que foi salvar o outro. No caso, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem que veio salvar. E você está mexendo nisso aí para colocar coisa por causa de movimento sem noção. Que esse movimento, esses movimentos negros, esse movimento negro, sei lá, né? Tem hora que é vários, tem hora que é um só. Esse movimento, ele é sem noção há muito tempo, não começou agora, por causa do identitarismo, por causa de 2013, não. Esse movimento é sem noção há muito tempo, né? A galera do movimento negro mais antiga, se você pega, por exemplo, o Muniz Sodré, uns caras assim, é uma galera que é menos sem noção do que os mais novos. Mas mesmo assim já era sem noção, cara. Tipo, parte de uns pressupostos assim muitos nada a ver. Por exemplo, essa questão da religiosidade, né? O, o que marca a presença negra no Brasil não é as religiões afro-brasileiras. Beleza, respeito todo mundo que é de religiões afro-brasileiras. Não acho que devam ser proibidos, muito menos atacados, né? Sou contra a galera que vai e depreda terreiro, essas coisas assim. Não sou favorável a isso. Acho que as pessoas têm que ser punidas, porque tá mexendo com o que é dos outros, né? Quem quiser seguir, pode seguir. Eu não vou deixar de ser amigo de uma pessoa porque ela faz parte de uma religião dessas, né? Mas vamos para os fatos aqui, né? A presença negra brasileira não se resume a isso, e isso nunca foi o elemento mais importante, né? Quem trouxe isso para o primeiro plano, como sendo essa é a influência africana no Brasil, isso é coisa mais do século XX. E é muito por conta de galerinha que nem negra é, galerinha das capitais ali, Rio, São Paulo, que tem um pouco a elite de Salvador também, né? É uma coisa que envolve muito dinheiro, muita troca de influência, muita coisa assim e tal. Mas a verdade é que o grosso da população negra do Brasil não pertence a esses cultos, cara. E esses cultos também eles não são assim tão africanos quanto se diz, né? Por exemplo, a galera fala muito da perseguição aos cultos afro-brasileiros, mas às vezes é uma perseguição à feitiçaria, né, cara? Quando você persegue feitiçaria de qualquer cor. Porque feitiçaria também tinha na Europa, tinha aqui no Brasil antes, também tinha na África. E os povos africanos, por exemplo, eu já vi relato de povo em que os feiticeiros eram perseguidos lá dentro, cara. Então, assim, esse assunto, aqui eu embaralhei um monte de coisa, né? Mas assim, esse assunto ele é muito complexo e ele é tratado de forma muito vagabunda. Mistura-se muitas coisas para compor um discursinho, fazer uma narrativazinha, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para também não cair em coisas muito complexas em que eu não vou ter tempo de falar com todo a demora que é necessária, né? O fato é, esses movimentos negros, eles dão uma ênfase muito grande à religiosidade afro-brasileira
como eu falei, é uma ideia muito problemática e que, se você for nas religiões afro-brasileiras, você vai encontrar muito branco. E se você for nas comunidades negras, a imensa maioria, tanto no Brasil como na África, são cristãos, né? Na África, se você vai para o norte, ainda tem ali uma divisão entre cristãos e muçulmanos, né? A maioria do norte é muçulmano. No Sahel é dividido, né, entre muçulmanos e cristãos, e na África subsaariana a maioria são cristãos. Mas essas religiões afro-brasileiras, elas são minoritárias. Então, por que que se dá tanta ênfase para isso, né? Por que que se dá tanta ênfase para isso, né? Respeito a gente tem que dar. Agora, a ênfase, para quê? Para que a ênfase, né? Para que tratar como se fosse algo que você devesse adotar no seu dia a dia, né? Religião é coisa séria. Religião é coisa que envolve sobrenatural. Não, não é uma questão simplesmente de eu quero ser politicamente correto, eu vou adorar outro Deus. Tipo, pelo amor de Deus, né? Então, mais ainda quando se pretende dar um tal rito litúrgico, né, uma nova tentativa de enculturação, desnecessária, porque a enculturação ela já aconteceu no Brasil, né? Claro que ainda ela pode continuar acontecendo, né, novos elementos e tal, mas com o devido cuidado que não está tendo esse cuidado, né? Está sendo feita a coisa de forma, não sei se dá para dizer vagabunda, de forma assintosa mesmo. Mais ainda, quando se pretende dar um tal rito litúrgico, uma apresentação externa e uma estruturação, tanto nas vestes como na linguagem, no canto, nas cerimônias e objetos litúrgicos, que acabam por assumir elementos provindos dos assim chamados cultos afro-brasileiros, sem a rigorosa aplicação de um discernimento sério e profundo acerca da sua compatibilidade com a verdade revelada por Jesus Cristo. Assim, por exemplo, é preciso manter uma adequada e prudente vigilância em certos ritos que inspiram a aproximação do augusto mistério trinitário ao panteão dos espíritos e divindades dos cultos africanos. Nada a ver. Chegando a si mesmo, em certos casos, a modificar as fórmulas sacramentais em sua referência trinitária. Mais ainda, deve-se assinalar, corrigindo oportunamente, a introdução no rito sacramental católico, a Santa Missa, mas também em outros sacramentos, de ritos, cantos e objetos pertencentes explicitamente ao universo dos cultos afro-brasileiros. Desnecessário, né, galera? Faz-se necessária e urgente uma corajosa vigilância dos bispos. Faz-se necessária, mas eu não sei se houve essa corajosa vigilância dos bispos, não. Para a solerte e imediata correção de tais excessos, sempre que eles se manifestem. Por favor, né? A Igreja Católica tributa um sincero respeito em relação aos cultos afro-brasileiros, mas considera nocivo o relativismo concreto de uma prática entre ambos ou de uma mistura entre eles, como se tivessem o mesmo valor, pondo em perigo a identidade da fé cristã católica. Aqui é o cerne da cruz que a igreja está carregando no século XX, né, cara? Que é aquela coisa de você pode ser católico desde que você diga a plenos pulmões, de preferência, que todas as outras religiões podem ser verdadeiras. Ou seja, você pode ser católico desde que você não acredite de fato. O catolicismo ele tem que ser assim, tipo uma roupa que eu uso para sair domingo. Ou até uma roupa que eu uso para sair todo dia, mas assim, só uma roupa, tá? Eu não levo esse personagem pra cama, não acredito de verdade nisso aqui não, viu, galera? É só o meu jeito de ser. É só a minha tribo. A minha tribo é a tribo católica. É que nem ser emo, assim. Não é que você acredite que todo mundo. Não é que você realmente acredite nisso. Você não acredita realmente no inferno, não. Você tá só ali. É uma coisa cultural, sabe? É uma subcultura. É uma moda, é um negócio, assim. Sabe? Tipo assim.
Tem pessoas que gostam de romantismo, tem pessoas que gostam de realismo, tem pessoas que são católicas, tem pessoas que são evangélicas, tem pessoas que são muçulmanas, etc. Sabe? O importante é essa diversidade aí. É assim. Só pode ser católico assim. Ela sente-se no dever de afirmar que o sincretismo é danoso. Ali onde a verdade do rito cristão e a expressão da fé podem facilmente ser comprometidas aos olhos dos fiéis em detrimento de uma autêntica evangelização. Então, o objetivo da enculturação é que as pessoas, na sua língua, como em Pentecostes, né, louvem a Deus. Cada um na sua língua, receba as verdades da fé e professe a sua fé, né, na sua língua. E aí, o que a gente usa para a língua, a gente usa para o resto, né, para o jeito de comer, o que se come, o jeito de vestir, o que se veste, o jeito de habitar, onde se habita, o modo como as pessoas funcionam no dia a dia, enfim, a questão cultural, né? Agora, isso não pode permitir que a cultura afete as verdades, cara. Porque as verdades, elas estão além da cultura. A cultura é uma coisa que varia conforme os tempos, os lugares, é uma coisa acessória. A cultura é acessória. Agora, a fé, a doutrina, a verdade, a criação, a salvação, né, esses mistérios divinos, eles são eternos, eles são muito além do que qualquer cultura, do que qualquer país, do que qualquer povo pode querer, dizer, colocar, fazer, etc. Né? Então ele manda aqui, né, Papa João Paulo II, que eu sei que muita gente aqui vai dizer, depois do Concílio Vaticano II, tá, meu filho, mas espero que você tenha nascido antes do Concílio Vaticano II, senão você também não serve para nada. A vós, bispos, em diálogo constante e confiante com a Sé Apostólica, foi entregue a responsabilidade de saber escolher os tempos e os modos de promover a enculturação da fé, através das celebrações litúrgicas que a exprimem e sustentam, conscientes que os tempos e os modos requerem uma reflexão paciente e rigorosa, baseada sobre uma autêntica teologia destinada a uma renovação espiritual que se inspire em princípios católicos e sobre a enculturação. Então, esse é o sentido da enculturação. Não se confunde com sincretismo, né? Só para, também esqueci de falar no começo, falar só agora. Sincretismo é quando você relativiza a religião, né? Então, assim, por exemplo, né, o caso de sincretismo acontecia na antiguidade, quando os romanos, egípcios, gregos, fenícios, etc., quando eles viajavam para outro povo, então, tipo assim, eu sou egípcio e eu pertenço ao culto do deus Thoth, Thoth, sei lá como é que pronuncia, né? Se eu viajo para a Grécia, aí eu vou cultuar Hermes, que é o equivalente grego de Thoth, né? Aí se eu for para Roma, eu vou cultuar Mercúrio, que é o equivalente do deus Hermes e do deus Thoth, né? São equivalentes. Isso é o sincretismo, né? Você meio que coloca um culto ao lado do outro como se fosse a mesma coisa, né? Aí a galera usa isso para falar da relação que a galera do candomblé e da Umbanda faz entre os orixás e os santos, né? Só que no catolicismo isso não existe, cara. É questionável se existe isso no candomblé, por exemplo. Tem uns candomblé, pelo menos, que quando eu andei afastado da igreja, eu meti muito a estudar essas coisas também. É discutível se existe sincretismo dentro do candomblé também, porque o santo ali não é que haja uma relação realmente com o santo, né? Mas enfim, não vou entrar muito nessa questão aqui não. Agora, o fato é que no catolicismo não tem sincretismo não, cara. Então assim, esse negócio de o pagador de promessas, eu fiz uma promessa para Yansan, que é a mesma Santa Bárbara, não sei o que e tal. A galera fica colocando essas coisas aí mais para confundir do que para explicar, né? Porque não tem essa questão de sincretismo no catolicismo, cara. Que tem enculturação, e a enculturação ela não pode mexer com as verdades da fé. Um santo, né, Santa Bárbara, São Jerônimo, São Sebastião, Santo Antônio, São Francisco, os santos, Nossa Senhora, né? As várias invocações de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é uma só, mas tem várias invocações, né? Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, etc. Os santos,
Eles não são figuras poderosas, eles não encampam determinadas forças da natureza, eles não são como se fossem deuses menores, não tem nada disso, cara. O santo é um ser humano que nem eu e você. Você é chamado a ser santo. Se Deus quiser, você vai ser, vai ter lá São Ouvinte no futuro. São Adriano. Eu tô longe, mas enfim. O santo, ele é uma pessoa normal, mas que levou uma vida de santidade e serve de exemplo para as outras pessoas, né? São as referências, a gente tem referências. E a gente venera os santos, a gente não adora, a gente não faz pedido tipo assim, ah, esse santo aqui ele tem o poder de me dar um casamento, então eu vou pedir para ele. Não, cara. O santo, ele está no céu, né? Então, você pede intercessão, assim como você pede para uma pessoa viva do seu. Você vai na igreja, ô, oh, reza por mim, por favor. Você pede para o santo também, ô, oh, intercede por mim aí e tal, né? No sentido de uma comunhão, é a comunhão dos santos, né? Você está junto com outras pessoas, todas com um único objetivo, que é Deus. Só tem um Deus. Ah, mas é a Trindade. A Trindade são três pessoas de um só Deus. Não existe uma coisa em que é mais Jesus. Ah, eu sou mais para o Filho. Ah, eu sou mais para o Pai. Eu sou mais para o Espírito Santo. Não, é Deus, cara. Deus é uma coisa só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma coisa só, tá? São três pessoas de uma só natureza, de um só Deus. E os santos, eles só têm razão de ser em função de Deus, né? Todo o poder que eles recebem é de Deus. Quem faz milagre não é o santo, quem faz milagre é Deus, por intercessão de um santo, né? Então o santo ele serve para você ter um exemplo, ter uma referência para a sua vida, né? Quem acha que não precisa de referências, tá, beleza. Boa sorte. E, e é uma coisa da cultura, né? Assim, da organização da sociedade. Então, por exemplo, eu sou um filósofo, né? Então, o meu santo padroeiro, se eu não me engano, é Santo Tomás de Aquino. Apesar de que eu, na minha atividade filosófica, hoje em dia eu me declaro aprendiz de filósofo. Nem sou professor de filosofia, nem sou filósofo, eu sou um aprendiz de filósofo. E nesse meu métier, nesse meu mistério, o que que eu quem são as minhas companhias, né, de santos, né? Não é Santo Tomás de Aquino, principalmente, apesar de que eu tô cada vez me aproximando mais dele. Mas eu gosto muito de me acompanhar de Santo Agostinho, claro, mas também de São Benedito, que era analfabeto, né? Eu gosto muito, a minha filosofia é a filosofia analfabeta, filosofia semi-analfabeta. Então eu gosto de me acompanhar muito de São Benedito. Então, assim, isso não é sincretismo, cara. Você pegar elementos da cultura dos povos, assim, principalmente em relação às sementes do verbo, né? Porque Deus, a graça de Deus, ela atingiu os pagãos, né? Então, como os pagãos não conheciam a revelação divina e tal, Deus, né? Deus faz chover sobre o bom e sobre o mal, né? Ele dá o sol e a chuva para o bom e para o mal. Então, Deus cuida da humanidade toda. Então, assim, existe algumas sementes do verbo nos outros povos, né? Algumas coisas da mensagem que a gente tem na tradição da igreja, ela já aparecia de alguma forma nos outros povos, né? E, além do mais, todos nós descendemos dos mesmos pais, né? Que é Noé e os seus filhos. Não estou aqui pregando noeísmo, tá? Isso aí é aberração. Mas todos nós descendemos de Noé, né? Então, todos nós temos uma cultura comum ancestral, né? Que vem de Noé, de Adão, etc., né? Sete. Então, algumas coisas... E, além do mais, todos nós vivemos no mesmo mundo, né? Na mesma realidade. Então, é claro que algumas coisas... a gente tem um passado comum e tem uma realidade comum diante dos olhos. Então, é claro que as culturas, elas dialogam, elas têm pontos de interseção, né? Mas tem diferenças, né? E com relação a essas questões-chave, por exemplo, a ideia de pecado, perdição, salvação, o cristianismo é único, né? E eu estou falando cristianismo mesmo, que é o catolicismo, né? Então é isso, galera. Vamos, vamos tratar essas coisas com carinho, né? Não vamos ficar avacalhando, não. E eu acho que isso é muito importante para o nacionalismo, porque o Brasil
Eu acho que qualquer nação do mundo, se ela quer se desenvolver de forma sadia, ela tem que ser católica. Agora, o Brasil, ele nasceu católico, né, cara? Então, assim, se faz mal para outras nações abandonar ou não aderir ao catolicismo, o Brasil é um suicídio, porque ele vai estar saindo do que é a própria constituição do nosso povo. Então, pelo amor de Deus, né? Não é à toa que quanto mais o Brasil foi se afastando do catolicismo, mais a coisa foi se debandando para desgraça, né? Quando é que começou essa decadência? Hoje, o Brasil hoje em dia, pelo amor de Deus, né, galera? Vamos convir aqui, né? A desgraceira tá grande, né? E onde é que eu acho que começou isso aí? Lei do divórcio, quebrando, galerinha que foi lá quebrar a estátua de Nossa Senhora Aparecida. É assim que as coisas vão acontecendo, né? Dona Flor e seus dois maridos, aquele filme horrendo, entre outros centenas, milhares de filmes horrendos aí, né? Então, vamos tomar cuidado. Mas, como eu disse no começo da primeira parte desse vídeo aqui, né, que foi interrompido aí contra a minha vontade, eu não sou católico porque eu sou nacionalista. Eu sou nacionalista porque eu sou católico. Mas eu acho que o nacionalismo perde se não se abrir para a fé. Como qualquer pessoa perde se não fizer isso, se não se abrir para a fé. Então, valeu, salve Maria, viva Cristo Rei. Cadê, meu Deus? Tchau.